estamos iniciando mais uma videoaula número 5. Continuamos pensando sobre os princípios batistas e lembrando sempre que o conteúdo dessa aula é baseado na publicação Pacto e Comunhão da Convenção Batista Brasileira, edição de 2010. E hoje, na nossa aula, nós vamos pensar na continuidade dos princípios que nós já vimos aqui até agora. Então, o título da nossa lição hoje é A Nossa Tarefa Contínua, pensando que a igreja ela tem os seus princípios, mas esses princípios não ficam lá. Aprendi, eles ficam lá na minha cabeça, no meu entendimento, na minha memória. Não, eles norteiam a minha vivência no corpo de Cristo. Eles norteiam a minha vivência no mundo. Então, a maneira como eu, um crente batista vivo, tem a ver com esses princípios internalizados no meu coração. Então, a nossa tarefa contínua. Não basta apenas conhecermos os princípios, precisamos vivê-los. Nós vamos dividir a nossa aula, o conteúdo desse tópico da nossa aula, em duas aulas, na verdade, né? A videoaula número 5, que é a de hoje, nós vamos ter os seguintes tópicos, subtópicos, né? A centralidade do indivíduo, o culto, o ministério cristão, o evangelismo e as missões. Para a próxima videoaula, que é a número 6, vai ficar mordomia, o ensino e treinamento, educação cristã e autocrítica. Tudo isso dentro dessa ideia, né, da nossa tarefa contínua, daquilo que devemos viver continuamente como igreja, como crentes em Cristo. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição hoje, né? A centralidade do indivíduo. Os batistas sempre exaltaram o valor do indivíduo, dando-lhe um lugar central no trabalho das igrejas e da denominação, refletindo-se aonde o valor do indivíduo? Nos serviços de culto, no trabalho evangelístico, nas obras missionárias, no ensino e treinamento da mordomia cristã e em todo o programa de educação cristã. Então, nós notamos dentro da mentalidade batista, dentro do nosso jeito de ser batista, o valor do indivíduo em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos caminhando, né? Os programas da nossa igreja, da nossa denominação, são justificados pelo que fazem pelos indivíduos, por eles influenciados. Então, mais importante que as programações da igreja, que a agenda da igreja, que a programação da nossa denominação, das nossas juntas, é o indivíduo. O que todo esse aparato, o que toda essa estrutura tem a ver? Em primeiro lugar está a pessoa, o ser humano. O indivíduo nunca deve ser usado como um meio, nunca deve ser manobrado, nem tratado como mera estatística. Uma igreja batista, ela dá valor para a pessoa humana e ela nunca pauta as suas ações para um crescimento numérico em que veja apenas as pessoas como um número que reflete o sucesso de um ministério. Não, as pessoas são importantes. Então, e outra coisa também, as nossas igrejas, os crentes não são tratados como massa de manobra, como a gente ouve falar por aí, né? As pessoas elas têm o seu valor singular. Então, a palavra de cada um é importante. Por isso que a assembleia é importante dentro da estrutura congregacional batista, porque dentro dessa estrutura as pessoas têm a oportunidade de expor seus pontos de vista e serem considerados em relação a isso, né?
E também estatística. Imagina a gente pensar que a igreja ela é considerada uma igreja de sucesso, essa palavra é perigosa, pelos números. Não. Importante numa igreja batista é a pessoa. Quando nós evangelizamos, quando nós fazemos missão, quando nós ensinamos a mordomia, vivemos a mutualidade na igreja, é porque a pessoa é importante. Esse ideal exige que seja dada primordial consideração ao indivíduo na sua liberdade moral. Nós temos que considerar que as pessoas, todas elas, são livres. Nas suas necessidades urgentes, a igreja sempre deve ser atenta às necessidades de cada membro e no seu valor perante Cristo. Qual o valor da pessoa? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, isso é um valor. Deus deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O valor é reafirmado, ratificado. Então, nós temos valor. Então, a importância do indivíduo. Então, toda a estrutura batista, ela gira em torno das pessoas. Aqui eu não estou considerando que as pessoas são mais importantes que Deus. Por favor, não interprete por esse lado. É que, na contracorrente de muito do que a gente vê por aí, numa igreja batista, pessoas são pessoas, elas não são números. Elas não são um motivo de orgulho de um ministério. Não. Elas são números e elas são pessoas humanas, têm o seu valor perante Deus, perante a comunidade dos santos, e elas devem ser tratadas assim. O culto, vamos para o segundo ponto. O culto. O culto a Deus, pessoal ou coletivo, né? Nós temos que entender que eu posso cultuar a Deus particularmente na minha casa, em qualquer lugar, mas o culto também é coletivo, né? Quando eu estou junto com os meus irmãos em Cristo e juntos adoramos a Deus. Então, o culto a Deus é a expressão mais elevada da fé e devoção cristã. É um privilégio e um dever. Em Atos 2, 46 e 47, nós lemos assim: E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então veja que na igreja primitiva não tinha uma fórmula mágica. A igreja, porque era constituída inicialmente de judeus, né, de hebreus, israelitas, eles continuavam prestando culto a Deus no templo, mas também entenderam que nas casas isso acontecia, podia acontecer. Porque Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, quando Cristo está conosco, ele tem culto. Quando eu estou no meu quarto, ali tem culto. Quando eu estou com 2 ou 3 irmãos, eu posso celebrar culto ao Senhor. Podemos sentar, orar, ler um texto, meditar, intercedermos uns aos outros, louvarmos a Deus com hinos, com cânticos. Então veja que em Cristo se abre uma porta para que o homem entre à presença do Pai e possa cultuá-lo. Né? Temos a necessidade de sempre melhorar a qualidade do nosso culto a Deus, a fim de experimentarmos juntos uma renovação de fé, uma renovação de esperança, uma renovação de amor, como resultado da comunhão com o Deus Supremo. Olha que interessante o que Paulo nos ensina quando fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. No verso 16, ele inicia a ideia e no 22 ao 25, ele fecha essa ideia, né? Então, verso 16 de Gálatas 5, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então, a ideia de que o viver cristão se dá pela presença do Espírito Santo na nossa vida quando? Todo tempo. Aí no verso 22 ao 25, mas o fruto do Espírito, né, que é a presença real de Deus transformando a vida do cristão.
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Avançando, o culto deve ser coerente com a natureza de Deus em sua santidade. Uma experiência de adoração e confissão que se expressa com temor e humildade. Logo me vem à mente Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: Agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Que passagem linda do profeta Isaías. Quando ele, em culto a Deus, ele tem essa visão magnífica, e ali o culto ele é uma experiência de adoração, de confissão. Ali tem temor, ali tem humildade. Deus é Deus no culto, o homem é homem. É muito diferente do que temos visto hoje e permita-me fazer esta afirmação aqui agora. Muitos dos cultos hoje em dia são antropocêntricos. Jesus tem saído do centro do culto cristão e o homem tem entrado. Vemos isso na adoração, através dos cânticos, muitas mensagens que dizem a respeito do próprio homem, mensagens. Mas eu vou parando por aqui. Basta você ouvir algumas músicas e prestar atenção em algumas pregações e você vai ver que Deus ele passa rápido na mensagem, nas músicas, no louvor. O homem é presença marcante e cansativa muitas vezes. Me perdoe fazer essas colocações. Eu tenho procurado ser isento de juízos de valor nessas aulas, mas cumpre a mim colocar essa observação. Os nossos cultos precisam ser cristocêntricos. A razão de ser do culto é o homem se apresentar a Deus, diante de Deus, e não exigir nada. Não exigir nada. O homem se apresenta, adora a Deus e é abençoado quando adora a Deus. Nós saímos bem do culto não porque o culto foi feito para nos fazer bem, mas porque estar na presença de Deus faz bem. Aqui a experiência de Isaías mostra isso. O culto não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo através da meditação e da entrega pessoal. Novamente, Isaías, logo no início do seu livro, ele mostra ali alguns problemas sérios que havia com o povo de Israel na adoração a Deus. Olha só que interessante, Isaías capítulo 1, do 12 ao 18. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las.
Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, a adoração a Deus, ela tem a ver com a nossa própria vida. A nossa vida, ela deve refletir no dia a dia quem é Deus. Quando nós comparecemos em culto, seja na nossa particularidade, seja coletivamente, a nossa adoração vai refletir o tipo de vida que nós temos com Deus. As nossas mãos estarão limpas porque, apesar de pecadores, aprendemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Jesus, nós podemos nos apresentar limpos diante de Deus. Não é simplesmente um serviço religioso a adoração, mas comunhão com Deus na realidade do louvor, na sinceridade do amor e na beleza da santidade. Aí eu deixo uma pergunta. A vida do crente ela é cultual? Será que a adoração é só ali na igreja ou no dia a dia? O culto torna-se significativo quando se combinam com reverência e ordem a inspiração da presença de Deus, a proclamação do Evangelho, a liberdade e a atuação do Espírito Santo. Paulo instrui a igreja de Corinto lá no capítulo 14, bem no final dele, no último versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O nosso culto, ele tem começo, meio e fim. Ele tem uma razão de ser. A coisa não é jogada. Por mais que haja liberdade do espírito, o espírito trabalha na nossa intelectualidade, ele trabalha nas nossas emoções. O resultado de tal culto será uma consciência mais profunda da santidade, majestade e graça de Deus, maior devoção e mais completa dedicação à vontade de Deus. Olha que interessante, né? O que diz Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, meu querido irmão, quando nós aprendemos a cultuar a Deus em espírito e em verdade, né, como Jesus ensina a samaritana lá em João capítulo 4, quando nós entendemos que a nossa vida é uma expressão de louvor, de adoração a Deus, nós entendemos, nós vamos compreendendo quem Deus é, nós vamos entendendo que Deus é santo e nós vamos aprendendo a viver em santidade, nós vamos nos aprofundando na sua palavra, compreendendo melhor os propósitos de Deus, o querer de Deus para a nossa vida, entendendo que viver na presença de Deus é mais importante que qualquer outra coisa. O culto expande a nossa compreensão de quem Deus é. O culto não é aquela coisa mecânica que acontece uma vez por semana, no caso de muita gente. Uma vez por semana, uma vez por mês tem acontecido isso. Não. O culto é uma constante. Então, a gente avança mais um ponto, né? E eu queria fazer mais uma pergunta. Considerando tudo isso, quando é que se inicia o culto? São perguntinhas aí para você considerar aí na sua intimidade. Vamos avançando para o terceiro ponto da nossa lição de hoje, sobre o ministério cristão. A igreja e seus membros vivem a fim de servir como Cristo serviu. E aí
é automática ligação com João capítulo 13. Nós vamos ler do verso 4 até o 17. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. E em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está tudo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Como ministros de Cristo, nas igrejas e junto ao povo, devemos exaltar nossas responsabilidades e não os nossos privilégios, que não visam a vanglória pessoal, antes são meios de servir a Deus, à igreja e ao próximo. Meu irmão, vou falar algo aqui para você, no seu coração, ó, ao close. Na igreja, todos somos servos. A igreja de Cristo, Cristo é o Senhor, Cristo serviu, Cristo deu exemplo. Na vivência do discipulado em Cristo, como ele serviu, devemos servir. Então, nós devemos servir na igreja e fora da igreja. O cristão, ele é reconhecido porque ele serve a Cristo. E como Cristo serviu as pessoas, ele serve as pessoas. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Então, como Cristo ele quebra essa cadeia chamada egoísmo em nós, expande a nossa compreensão do reino de Deus, em que mais vale servir do que ser servido. Aí mais uma outra pergunta. Temos dado devido valor à nossa vocação ao serviço de Cristo? Você sente alegria em servir? Ou você quer ser servido? Eu acho engraçado crentes que dizem: eu sou crente de banco de igreja. Eu vou assistir ao culto. Não, eu vou participar do culto, eu quero trabalhar. O serviço cristão faz parte da minha vida. O serviço cristão é a adoração? É sim a adoração, mas não é só a adoração. Nós também devemos servir aos nossos irmãos, servir as pessoas que não conhecem a Cristo. As igrejas são responsáveis a Deus por aqueles que elas consagram o seu ministério. Então, agora, dentro da ideia de ministério, especificamente, né, os ministérios pastoral e o ministério dos diáconos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13, nós lemos, né? Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo aqui dentro da eclesiologia batista, bispo, presbítero, eles são aspectos de um mesmo ministério, que é o ministério pastoral. Então, aqui nós, batistas, entendemos que quando está se falando de bispo, está se falando da função supervisora, né, do pastor, né? Então, essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado,
tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja que não é tarefa para qualquer um o ministério pastoral e o ministério diaconal. Primeiro, porque Deus é quem chama. O vocatione, a vocação, a chamada, vem de Deus. Vem de fora e ela acontece no coração. Ela é ouvida fora, mas ela é sentida na alma, tanto de um pastor quanto dos outros diáconos. E a igreja, ela reconhece essa experiência, né? E esses padrões devem ser considerados. Né? Então, deve manter padrões elevados para aqueles que aspiram à consagração, quanto à experiência e ao caráter cristão. Deve incentivar os chamados a procurarem o preparo adequado ao seu ministério. Então, tanto diáconos quanto pastores, né? Ou tanto pastores quanto diáconos devem buscar preparo, devem estar prontos para ministrar. Evangelismo. É o quarto ponto da nossa lição hoje, nessa tarefa contínua da igreja. É a proclamação do juízo divino sobre o pecado e das boas novas da graça divina em Jesus Cristo. É a resposta dos cristãos às pessoas na incidência do pecado. Olha que interessante, Atos 2, 37 e 38, depois que Pedro faz o discurso cheio do Espírito, né? Os israelitas dizem: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que nós faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então as pessoas em pecado, elas têm esse questionamento. Quando elas são confrontadas com o Deus Santo, isso requer um feedback, um retorno, uma resposta. Que resposta damos diante da apresentação de Cristo, né? A ordem, né? O evangelismo é a ordem de Cristo a seus seguidores para que sejam suas testemunhas, né? Portanto, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O evangelismo declara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O versículo deflagrou a reforma protestante em Lutero, né? Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. A salvação é pela fé, né? Mas o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta obrigatoriamente pela igreja. O evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que transforma. É o evangelho que muda. As doutrinas, elas vão edificando a nossa vida, mas é o evangelho que vem e faz a transformação de vida. O evangelismo é básico na missão da igreja e de cada cristão. Então, eu até trocaria evangelismo por evangelização,
porque evangelização é o ato, é a ação de evangelizar, né? Então, evangelismo ou evangelização é a salvação por meio do evangelho pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem planta a verdade evangélica no coração do pecador. Ele visa a salvação do homem todo. A gente não vai ler o texto, mas em Lucas 8, 33 a 36, vamos ler sim. É a passagem de Jesus ali em Gadara, né? Depois de saírem do homem, né, os demônios que estavam no Gadareno, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus e acharam o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então veja só, quando o evangelho chega, ele muda a história da vida das pessoas, ele reenquadra a pessoa não apenas na sociedade, mas reenquadra a pessoa naquilo que é maior que a sociedade, que é o reino de Deus. Passa a fazer sentido a vida da pessoa. O evangelismo confronta os perdidos com o preço do discipulado e as exigências da soberania de Cristo. Mateus 10, 37 e 39 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim a achará. Então, quando Jesus é Senhor da nossa vida, né, quando o Evangelho chega na minha vida, ele me lança para o discipulado e Cristo passa a ser o Senhor da minha vida. Eu tomo a cruz que Cristo colocou na minha vida. O evangelismo exalta a graça divina, a fé voluntária e a realidade da experiência de conversão. Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, a conversão, ela se dá pela fé, não por obras. A norma de evangelismo exigida em nossos dias, né? Então, vamos lá. O evangelismo ele deve ser pessoal, mas também coletivo. Você pode tratar com a pessoa particularmente através da amizade ou através de algum evento, de alguma programação pública. O uso de métodos sãos e dignos. Nós devemos pensar como devemos apresentar, em que contextos podemos apresentar o Evangelho às pessoas. Nessa nossa sociedade muito mal acostumada a encontrar limites e enxergar os balizamentos daquilo que seria moralmente correto, nem sempre determinadas ações elas são corretas em relação ao evangelho, ao evangelismo, à evangelização. Isso é algo para a gente pensar. Será que em qualquer contexto, em qualquer circunstância, falar de Cristo, como que a pessoa vai receber? Deus pode agir? Deus não está preso às nossas convenções? Certamente que não está. Mas será que não lançar pérola aos porcos? A gente deve pensar sobre isso. Uma questãozinha aqui para a gente pensar, né? Nós estamos numa época que tudo pode, né? Então vamos pensar um pouquinho, será que tudo pode mesmo? Será que tudo é viável mesmo? Vamos avançando. O testemunho de piedade pessoal e de um espírito semelhante ao de Cristo. A nossa vida é a principal testemunha. Não adianta ficar falando dos outros, as pessoas precisam ver em mim Cristo. O meu testemunho, o meu andar, a minha conduta fala de Cristo. Mas eu também tenho que abrir os lábios, tenho que proclamar o Evangelho. A intercessão pela misericórdia e pelo poder de Deus. A oração faz parte da evangelização. A oração faz parte do evangelismo.
A dependência completa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te dizendo, vai, Felipe, né? Felipe, vai lá para aquele caminho lá, que tem um eunuco lá para você pregar. Vai. E ele mesmo leva você. E depois ele mesmo tira você de lá. Ele arrebata você. Então, o Espírito Santo, ele é o agente na nossa vida do evangelismo, da evangelização. A evangelização, o evangelismo é feito no nosso ímpeto. Chegamos ao último ponto da nossa lição, missões, né? Missões é a extensão do propósito redentor de Deus através do evangelismo, quer dizer, o evangelismo está dentro da obra missionária, da educação, a educação também dentro da obra missionária, e do serviço cristão, as boas obras, elas estão dentro da ação missionária, além das fronteiras da igreja local. Atos 1:8, olha que interessante, né? A dependência do Espírito, né? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os batistas acreditam na liberdade e competência pessoal para as próprias decisões. Portanto, temos a responsabilidade perante Deus de assegurar a cada pessoa o conhecimento e a oportunidade de fazer a decisão certa em questões espirituais. Nós temos que pregar o Evangelho. As pessoas, elas precisam ser confrontadas com o Evangelho. A justiça de Cristo, meu irmão, ela não se cumpre só em quem se salva, ela se cumpre também em quem se perde. Jesus, ele é juiz para salvar e para condenar, meu querido. O juiz, ele não só absolve, o juiz também condena. Mas a pessoa precisa estar consciente do que é o Evangelho. O Evangelho precisa ser apresentado. E se essa pessoa se posicionar contra o Evangelho, ela já está condenada, né? A gente vê isso lá em João 3:18, Jesus falando com Nicodemos. Terminando o último ponto da nossa lição, a urgência da situação atual do mundo, o apelo agressivo de crenças e ideologias exóticas, por outro lado, o ateísmo e agnosticismo crescendo em número, além do nosso interesse pessoal pelos perdidos, exigem de nós dedicação máxima em vocacionados. As igrejas precisam trabalhar para despertar pessoas vocacionadas para missões. Dinheiro para o sustento, missões precisa de dinheiro, né? E orações, a fim de proclamar a redenção em Cristo para o mundo todo. Então, a obra missionária se faz enviando, sustentando, intercedendo. A necessidade do Evangelho para a pessoa e para o mundo todo. O Evangelho deve ser apresentado. Então, a nossa tarefa, ela não terminou. Se você acha que por conhecer os princípios batistas sua tarefa terminou, não terminou. Ela apenas começou. E vou deixar aqui tarefa para casa. Além daquelas perguntinhas que foram feitas ao longo da nossa aula, faça um exame de consciência e veja se você vive essa tarefa contínua do dia a dia como crente em Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, agradecemos esse período bom de estudo na Tua Palavra, de estudarmos os princípios que nós batistas seguimos e estamos tranquilos, ó Pai, porque eles têm base, fundamento nas Sagradas Escrituras. Fica conosco e ajuda-nos a vivermos essa tarefa contínua diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Muito bom estar com você nesse espaço virtual. Um abração, tudo de bom.